Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações da Vale 5 no Day Trade. E saiba, além disso, as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Hoje é dia 25 de 10 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Em nossa webpage, você se cadastra em nosso curso grátis para você receber todos os dias as videoaulas com as dicas e segredos. E antes de comprar o curso, caso você realmente vá comprar, você pode gratuitamente aprender muita coisa importante sobre o mercado financeiro e a realidade de um trader. E você também pode se cadastrar pelo Facebook, Twitter ou YouTube, que nós divulgamos as videoaulas lá também. Iniciando o pregão agora, pessoal, 9h59, daqui a pouco vai abrir, sexta-feira. Olha, a gente tem o gráfico aqui, uma zona do Congestion Profit identificada entre 32,27 e 32,14. É muito provável que dentro desta zona do Congestion Profit os sinais sejam errados, o preço lateralize. Existe 80% de chance das coisas darem errado. Não vale a pena entrar aqui. Ao mesmo tempo, o gráfico do Home Broker está diferente. Tá? Então vou ter que analisar. Deixa eu ver. Realmente ele está diferente do gráfico do Profit Chart. Então tenho que ver qual que está certo. Quando abrir aqui do Home Broker, eu não sei se o Profit Chart não está atualizando. Por isso, então, eu tenho que reanalisar para saber qual gráfico está certo aqui. Provavelmente o do Home Broker e o do Profit Chart não está atualizando. Bom, pessoal, estava aqui em operação, não deu para fazer a gravação, tá? Existia aqui a probabilidade de fazer um grande movimento de queda aqui e de dar um sinal de venda e bombar para baixo. Alta probabilidade disso acontecer. Não existia a zona do Congestion Profit aplicável aqui, certo? Então, eu fiz a entrada operacional aqui. A entrada operacional seria a 32,9. O problema é que abriu com gap de corte, que indicava realmente uma força do mercado significativa. Então, a gente entrou aqui mais ou menos a 32,6. A gente entrou mal, o preço médio, porque a liquidez não estava muito boa. E o break-even indicou para a gente que se voltasse para esse ponto, 32,10, estoparia. Então, o meu start de compra inicialmente estava em 32,14, eu botei para 32,10. E o preço voltou, saindo break-even, tá aí com preço médio em 32,10, 32,11. E o nosso stop estava aqui a 32,14. Novamente, a técnica do break-even previu que a operação ia dar errada. Saímos com prejuízo diminuído. Era para eu ter um prejuízo muito maior, porque eu fiz o gerenciamento de risco para 0,3%, e como houve esse gap de corte, a liquidez e o spread estava ruim na Vale, então o nosso risco aumentaria para 0,4% se a gente tomasse o stop. E aqui eu tomei um stop aí de cerca de 0,25%. A gente não conseguiu diminuir muito o prejuízo, mas diminuímos de qualquer maneira e previmos que ia dar o prejuízo aqui. Por isso que a técnica do break-even é importante. A gente tinha uma boa alavancagem aqui 4,3 kg, cerca de, em termos de volume financeiro, cerca de, vou dar uma olhada aqui na planilha, 4,3 kg, vai dar mais ou menos aí 140 mil de volume financeiro, mais ou menos, e uma boa alavancagem para um capital de 100 mil reais. Porém, a gente foi estopado. Ao mesmo tempo, diminuímos o prejuízo, porque existe 80% de chance, quando o mercado faz um comportamento de candlesticks, um padrão específico de preço, que nós ensinamos no curso, que indica que vai dar errado a operação. Me arrisquei. Se eu acertasse, eu teria um lucro aí de cerca de 1,40, 1,50 de lucro líquido, considerando o pagamento de imposto, tudo. Ao mesmo tempo, o interessante aqui é que eu ia ganhar muito se eu acertasse. Mas quando eu perco pouco. Então, nesses períodos ruins do mercado, é importante você estar sobrevivendo. Se você não tem essa tática, você inevitavelmente
pode quebrar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, já aconteceu de alguns alunos meus serem indisciplinados e não seguirem a matemática que eu expliquei para eles no curso. Por exemplo, eu assumo o risco de 0,3% no day trade por operação. Para a minha metodologia, eu consigo um lucro de 3% a 5% mensais. A questão é o seguinte: se eu uso o mesmo método com um risco de 1%, eu posso ganhar 15%, 20% ao mês, não é verdade? Eu estou realmente me arriscando, eu estou me arriscando 3 vezes mais, por exemplo, 1%, 3 vezes mais praticamente, e eu posso estar ganhando de 3 a 5% é a lucratividade, então eu posso estar ganhando até 15% mensais. 10% a 15% mensais. Tudo bem, você vai ganhar isso. O problema é que quando o mercado estiver ruim, você vai estar perdendo 1% por operação. E se tiver spread ruim, liquidez no mercado ruim, você pode aumentar esse prejuízo para um pouco mais ou bem mais. A questão que fica no espaço agora para vocês analisarem, em um período ruim do mercado, um mês que seja ruim do mercado, você perdendo 1% por operação, você perde 10, 15 vezes, são 15% de pancada sobre todo o seu capital. No mês seguinte, vamos dizer que você também perca 10 vezes seguidas. Vai ser mais 10%, 25% de prejuízo acumulado. Uma pancada. E para você recuperar isso, talvez você não consiga, porque o seu capital já diminuiu. O seu poder de alavancagem também diminuiu. Você talvez não consiga entrar com aquela quantidade necessária para você ganhar. É bem quando você acertar para recuperar todos estes prejuízos. Veja a matemática entrando agora e revelando a realidade de risco que o mercado apresenta. Portanto, o risco de 0,3% é bom por quê? Ou até 0,5%, você pode até se arriscar 0,5%. Por quê? Em períodos ruins, você vai ficar com um pequeno prejuízo. E quando o mês bom voltar, você vai ter dinheiro suficiente para fazer boas operações, ganhar bom dinheiro, porque você tem dinheiro ainda, você não perdeu muito, e consequentemente recuperar tudo e ter um bom lucro. É assim que funciona no mercado. Essa matemática que muita gente não entende, e isso é fundamental vocês estarem entendendo. E também utilizar com nossas técnicas de break-even e congestion profits, você evita muitos stops. Você entra numa operação, você consegue adivinhar com alta probabilidade que aquela operação vai dar errado, você sai antes, como essa operação aconteceu aqui. Era para eu ter perdido muito mais, eu perdi menos. O mercado estava ruim, liquidez ruim, e eu perdi menos por quê? Exatamente porque eu consegui prever que ia dar errado, através da técnica de break-even. Bom, pessoal, temos aqui então a comprovação das ordens. Venda 4,3 kg, 32,06, e compra 4,3 kg, 32,11, o preço médio. Comprovação então da operação, uma boa alavancagem de 140 mil para um capital de 100 mil, que o nosso gerenciamento de risco veloz e manejo de risco inteligente permitiu, porém, a gente não ganhou. Porém, se eu ganhasse, era 1,5%, 1,6%. Então, quando a gente acerta, a gente ganha muito dinheiro. E a gente vai sobrevivendo em períodos difíceis, perdendo pouco. Portanto, você provavelmente já sabe que é difícil também mostrar eficácia do método assim em um dia. Porque vai ter dia que não vai ser bom, como hoje, muitos. A maioria dos dias não são bons. Mas a gente consegue ficar com um prejuízo pequeno. E os dias que são bons, a gente vai lucrar para recuperar os prejuízos dos dias ruins. E a vida de um trader é baseada nisso mesmo. A grande maioria do tempo, a grande maioria dos grandes traders, eles vivem correndo atrás do prejuízo, e quando eles recuperam, eles ganham um bom dinheiro. E com juros compostos no longo prazo, estou falando sobre 10 anos, 15 anos também, juros compostos é que dá para ganhar fortunas, mas é longo prazo o negócio. É 10 anos, 15 anos. E o principal, não pode gastar o dinheiro. Então eu vivo humildemente, eu não saio por aí comprando carro, porque eu vou investindo tudo que eu ganho. E daqui a 10, 15 anos, daí sim eu vou ter aquele montante significativo.
Mas eu estou nesse processo de reinvestimento e ganhando juros compostos há 4 anos só. Porque eu tenho 7 anos de bolsa. 3 anos eu fracassei. 2 anos eu fracassei, inventei um método depois, que é esse método que eu uso. Passei a ganhar dinheiro, recuperei tudo. Ou seja, em 3 anos eu fiquei no 0 a 0. Porque eu cheguei a recuperar tudo que eu perdi no começo. E só depois de 3 anos que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu estou há 4 anos fazendo esse reinvestimento e ganhando juros compostos. Ou seja, não ganhei grandes e absurdas fortunas ainda. Mas dentro de 10 anos, esses juros compostos vão fazer meu patrimônio aumentar significativamente. Dá para eu gastar meu dinheiro então que eu estou ganhando? Não. Tem que viver humildemente e só daqui a 10 anos você pensa em gastar o seu dinheiro, ou gasta muito pouco do que você ganha para reinvestir a grande maioria, porque essa é a forma de você enriquecer. Tá? Curto prazo, riqueza, não tem como você pensar nisso trabalhando com bolsa de valores, considerando as probabilidades de você ganhar isso são muito pequenas. Se dá para você ganhar, dá, mas o seu risco é muito grande e você pode quebrar uma hora ou outra quando o mercado ficar ruim para a sua estratégia. Sexta-feira, no Forex, hoje é sábado, eu estou terminando a videoaula agora, porque não deu tempo na sexta de finalizá-la. O mercado ele ficou praticamente o tempo todo abaixo da Price Trend Line. E no caso, ele só foi dar sinal aqui por volta das 11h30, certo? E acabou que deu um sinal aqui, não tinha a zona do Congestion Profit aplicável aqui. E nós entramos vendido, 0,3% de risco e perdemos 0,3%. Então a gente ficou negativo porque foi a única operação. Depois houve a consolidação aqui, houve esse movimento de queda que não foi embora, não absolutamente fez a tendência de baixa grande para ser surfada e conseguir ter um ganho bom, e consequentemente finalizamos com prejuízo. Lembrando que estamos positivo acumulado 1% aí de lucro ainda no Forex. Lembrando que eu opero apenas 2 horas por dia, das 10 da manhã até meio-dia, é o meu perfil de day trade, mas operando o dia inteiro no Forex dá para ganhar muito mais do que 3 a 5% mensais. Pessoal, a MMX ela se encontrava antes para a position em uma zona de consolidação do Congestion Profit entre 2,28 e R$1,11. Tanto que o preço lateralizou aqui, deu vários sinais falsos, por exemplo, aqui deu um sinal falso de venda, aqui deu um sinal falso de compra, e aqui deu um sinal de venda que deu certo, mas estava perigoso entrar vendido aqui. Rompeu a zona do Congestion Profit e além disso deu um sinal de venda na extremidade inferior da zona do Congestion Profit. Eu ainda não opero isso aqui, mas é válido você ter uma zona do Congestion Profit, rompeu, se dá um sinal na extremidade inferior, é um sinal válido para você iniciar uma operação de rompimento de consolidação. Mas existem alguns desenhos dentro da consolidação que tem que considerar para iniciar esse tipo de operação, certo? Isso funciona muito no mini índice, trabalhar com isso, só que tem que ter um certo desenho da consolidação para você realmente iniciar esse tipo de operação. Então é muito provável que vá embora para baixo a MMX e realmente chegue lá, pode ser até que a 60 centavos. Não dá para saber se vai voltar ou não, mas a tendência na MMX é de baixa agora. Antes era uma consolidação, não tinha tendência de baixa nem de alta, porém a pressão era de venda, porque dentro da consolidação o preço se encontrava abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul que indica a tendência do mercado. Quando o preço está abaixo dela, você pode perceber que quando a gente vai movimentar, enquanto está abaixo da Price Trend Line, vai fazendo movimentos de queda. Enquanto está acima, faz grandes movimentos de alta. É um indicador, além de científico, ele tem fundamentos estatísticos comprovados. Olha lá, tendência de alta, preço acima da Price Trend Line. É realmente a melhor ferramenta para você trabalhar a identificação
e a direção do mercado. E as suas probabilidades de acertar é muito grande quando você usa essa estratégia e esse indicador. A situação da MMX, então, é realmente de queda. Psicologia do trader, os comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Ter sentimentos negativos, pessimistas e crenças limitantes. O que quer dizer cada um desses? Os sentimentos negativos pode ser raiva, ódio, rancor, pode ser frustração com algo que não tem nada a ver com a bolsa. E, inevitavelmente, quando você vai entrar na bolsa, você tem chance de errar por causa disso. Porque qualquer sentimento negativo pode afetar o desempenho de nossa perspicácia, de nosso raciocínio. Isso é comprovado. Então, se você tem emoções positivas, está feliz, você tende a ter um raciocínio melhor, um pensamento melhor, ideias melhores. Quando você é negativo, a tendência é você fracassar no ato de raciocinar e de desenvolver ideias e de executar um trabalho até, de executar uma atividade. É muito mais produtivo quando você tem sentimentos bons. Então, quem vai operar na bolsa, principalmente quando trata-se de um mercado que mexe com o nosso emocional, inevitavelmente você precisa desenvolver a habilidade de ter sentimentos positivos. Exatamente para aumentar suas chances de acertar. A minha estratégia ela funciona, mas você precisa, no longo prazo principalmente, no curto prazo, no day trade, pode ter meses que a gente vai terminar negativo, pode ter meses que a gente vai terminar muito alto, é variável. Então a gente só consegue mostrar os resultados efetivos dentro de meses, preferencialmente em um ano. É o que a gente fez o ano passado e é o que a gente vai fazer esse ano. Ao mesmo tempo, você já sabe que para você executar a estratégia plenamente é o que vai fazer o trade system funcionar. Então você não pode errar a estratégia. Você tem que ser perito em executá-la. E é uma estratégia simples. As regras são fáceis de entender, é bastante detalhe. Então você tem que treinar, estudar bastante para memorizar e internalizar a execução desses detalhes e como um perito executá-lo. Então, a partir do momento que você não erra a execução, a análise e tomar a decisão, é muito provável que você vai conseguir ter ganhos com essa estratégia. Com sentimentos negativos, você talvez não vai conseguir. Pessimismo também é um sentimento negativo. Então você tem que ser otimista, você tem que acreditar que vai dar certo, você tem que acreditar e ter essa crença embutida na sua mente de que você vai alcançar o seu objetivo. E crenças limitantes. O que você crê, você é. Então se você, tem muitos traders que acreditam, eu não sou muito bom, eu não sou muito inteligente, eu não sou muito esperto, eu não sirvo para isso ou para aquilo. Essas crenças limitantes vai criar essa realidade. Então, para você se tornar um trader profissional, tem que trabalhar essas crenças. Às vezes você tem uma crença limitante que você não sabe. E é preciso você identificá-la e mudá-la. Para mudar crenças, existem exercícios específicos de programação neurolinguística e reprogramação subliminar, onde a nível subliminar, sem você precisar fazer nada, as crenças são embutidas na sua mente. Através de uma técnica que inclusive você vai aprender no curso Trader Profissional Avançado. E, de fato, o que vai mudar as suas crenças é repetição. Então não adianta fazer um curso de psicologia do trader onde tudo é muito lindo e bonito, onde existe só uma conscientização. O que é preciso é fazer exercícios constantemente. Constantemente você tem que se exercitar. E você vai mudar as suas crenças. Então repetição é o que muda a crença. Através de ferramentas comprovadas que modificam crenças, que é a programação neurolinguística e a reprogramação subliminar que nós temos no curso. Somos os únicos do mundo a ter iniciado a PNL e reprogramação subliminar na psicologia do trader. Por isso que os resultados de nossos alunos
em relação à mudança de crenças e comportamentos, usando a PNL, quem faz os exercícios consegue resultados surpreendentes. Logo você já sabe que esses sentimentos é fundamental você evitar.